Então, as vantagens de você ser funcionário, de você ser parceiro, de você trabalhar na clínica de alguém, é que você aprende com os erros e os acertos daquela clínica, né? Então, assim, olhar os erros, analisar, é muito importante? Porque você vai saber exatamente o que você não fazer no seu consultório, né? E olhar os acertos também. Nossa, realmente eu tô vendo isso daqui, dando muito certo, sempre deu muito bom. Você também vai levar já esses cases para o seu consultório. Então, é extremamente importante o dentista que está trabalhando na clínica de um parceiro avaliar tudo isso daí. O que acontece é que simplesmente a cabeça dele, na grande maioria das vezes, não, eu sou apenas um funcionário, isso não é do meu interesse, eu vou tratar meus pacientes e botar minha mochilinha nas costas, tchau e benção, Deus que abençoe vocês tudo aí, né? Não, se você for o mínimo aí de esperto, você vai analisar tudo que isso acontece, porque você vai estar ganhando tempo. A clínica que você trabalha, ela tem muitos erros? Ela tem muitos acertos? Você sabia que todos os erros e todos os acertos envolvem dinheiro para ser testado? Né? Quantas vezes eu criei campanhas dentro da minha clínica para testar, para ver se aquilo funciona para mim. E campanhas envolvem aplicações financeiras, né? Então, assim, olha que maravilha você aprender os erros e os acertos com o dinheiro do outro. Olha que sensacional, quem que não quer um negócio desse? Né? Então, entender isso, saber que você está tirando proveito de uma situação ali, né? É uma escola que você não está pagando para estar nela, aliás, você está ganhando para estar dentro dela. Então, isso é uma grande vantagem, mas desde que você enxergue dessa forma, né? O que eu vejo na maioria das vezes é que o dentista está lá emburrado, né, pé da vida, porque, não, eu sou só um funcionário, eles me tratam que nem um empregado, e não sei o quê. Tira a situação boa de tudo isso, para de reclamar, né, então, assim, você pode sair dali com um aprendizado muito melhor. Eu tenho certeza que as grandes clínicas aí, que montaram depois de trabalhar em outras, né, como funcionário, já chegaram com uma bagagem de aprender realmente em outra. Então, você usa a situação que aparentemente é ruim para trazer coisas boas para sua vida, né? Então, a grande vantagem de ser dentista numa clínica que não é sua é o aprendizado, tanto do erro quanto do acerto. Não é só a sucesso, não, tá? Olhar o erro, identificar o erro, analisar o porquê desse erro é tão importante quanto os acertos, porque assim, quando você montar o seu, você sabe exatamente o que fazer e o que não fazer. Lógico que depende de região, depende de tamanho da clínica, depende de tudo isso, mas você sabe exatamente o que testar e o que não testar. Sabe o que acontece também muitas vezes, que eu percebo que algumas clínicas fazem treinamento com toda a equipe. E você sabia que dentista é a primeira pessoa da clínica a falar, eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu tenho outros compromissos. Imagina que eu vou participar desse negócio. Aí é para os funcionários. Eu sou só dentista. Eu tenho que chegar lá e fazer o que eu tenho que fazer. Meu negócio é paciente. Você sabe que acontece isso? Muitas vezes o dentista, pula de treinamento. Olha a oportunidade que você está deixando passar. Olha, os gestores ali da clínica, né, os donos da clínica que propõem treinamento de equipe, eles estudaram de alguma forma para fazer aquilo, né? Os pontos, as pautas que eles vão levantar, é tudo importantíssimo você aprender para quando for fazer no seu. Então, não fuja da reta, não fuja da sua situação. Aprende com tudo que for possível. Eu digo aqui que faça um estágio, sabe? Sabe, estágio, e olha, é um estágio remunerado, né, e muitas vezes bom. Então, entenda que é um estágio, é um processo pelo qual você vai passar na construção do seu. Qual que é a outra vantagem de você trabalhar para outra pessoa antes de ter o seu consultório? A demanda maior, né? Quando a gente monta o consultório, é normal não ter tantos pacientes assim. Né? Tem clínica que já tem uma rotatividade ali, uma clínica que já tem, porque o dentista já era conhecido. Acontece, mas tem muitas clínicas que demoram a começar, né, a ter um fluxo ali grande, com a agenda já toda montada logo de cara. Então, aproveite a demanda para você também entender qual que é seu tempo de atendimento, como que você melhor trabalha. Eu prefiro trabalhar já um atrás do outro, eu sinto que eu fico melhor, eu fico mais focada. Não, eu prefiro trabalhar com um tempo mais espaçado, de pelo menos 30 minutos, 40 minutos, eu preciso de um tempo para poder comer, eu preciso de um tempo para poder... Entende? Então, assim, aproveita a experiência e começa a notar como que você melhor trabalha, onde que está seu maior foco de atenção.
É no período da manhã? É no período da tarde? O que você sente nesses períodos? Qual que é o período que você tem mais sono? O que você não consegue tratar em determinado horário, certo? Então, isso tudo, você já está ganhando tempo também, para na hora que montar o seu, saber exatamente como agir. Porque na hora que monta, gente, existe muitas dúvidas, mas inúmeras. E assim, coisas básicas, mas bem trouxas mesmo, sabe? Que você fala assim, quem que vai me responder isso daqui? E aí, se você começar a ter essa percepção antes, você já vai chegar ganhando tempo lá na frente, certo? Então, aprendizado, né? Que é aprender realmente a trabalhar com os erros e acertos da própria clínica, ter já uma demanda maior para entender vários processos relacionados ao seu próprio tempo mesmo, certo? Aprender a trabalhar com diversos materiais. Olha que coisa legal. A gente na faculdade geralmente é direcionado a trabalhar com determinado material, que é o material que a própria faculdade utiliza. Quando a gente vai para o consultório, a gente fica extremamente perdido. Por quê? Porque você não sabe se aquele material é bom ou se aquele material é ruim, se aquele material que é mais caro realmente não tem nenhum outro que faça o mesmo efeito dele com um custo menor. A gente a gente pega realmente o nome comercial, né, dos materiais. E aí, na hora que você liga numa dental para comprar, você não sabe nem comprar. Isso acontece, né? Igual remédio, tem o nome ali do sal e o nome comercial, né? O produto odontológico é a mesma coisa. Então, você trabalhando em outro lugar, você aprende a trabalhar com muitos materiais. Você já vai sair daí sabendo exatamente aquilo que você quer trabalhar. E isso é economia de quê? De dinheiro. Você não vai precisar ficar testando, sabe? Tipo assim, eu tenho 3 resinas aqui. Qual que é a melhor? Eu vou comprar essa. Aí você vai lá, treina nela, usa. Aí, de repente, você olha e fala, nossa, ela tem uma contração muito grande, eu não vou usar ela não. Vou comprar outra. Além de você estar comprando outra, você está tendo que repetir alguns serviços, porque você não sabia desse material. Concorda ou não? Se você trabalha em outras clínicas, você tem a possibilidade de usar diversos materiais, tá bom? Então, isso também é um ponto aí importantíssimo para você analisar enquanto está lá. E não fica lá, que nem eu falei para você, não, isso não é do meu interesse. Não, anota, que depois você não vai lembrar. Então, tenha um caderninho que você vai anotando todos esses aprendizados. A melhor resina que eu usei foi essa. Por que ela é melhor? Porque eu percebi isso, tá bom? Outra vantagem enorme, você vê as reclamações mais comuns dos pacientes. Ai, Flávia, nossa, realmente o paciente quando senta na minha cadeira reclamou que não sei o quê, que ele demorou demais a consulta e que a secretária não deu atenção, que ela ficou de ligar e não ligou. Gente, olha a riqueza de detalhe que você já está tendo. Anota essas reclamações todas no papéis. Quando você montar sua clínica e for montar a primeira reunião com a sua secretária, ou então, se não tiver logo de cara, nossa, o que eu não posso errar? Lá na clínica que eu trabalhava, os pacientes reclamavam, nossa, muito de tempo de atendimento, ou então de demora para chamar, ou então da secretária não confirmar a agenda, ou não sei o quê. Anota tudo. Você está usando a experiência do colega que está botando muito dinheiro para aprender, tá certo? Outra vantagem, você avalia os pontos legais, que acha legal e ruim, e que você vai poder, então, incluir ou excluir do seu processo. Então, anota, nessa clínica que eu trabalho, eu acho sensacional a forma como eles fazem determinadas coisas. Nessa clínica, eu odeio isso daqui, eu acho que é muito foda, eu acho que não dá certo, eu acho que isso não funciona. Anota, porque na hora de montar, mais uma vez, você já vai ter alguns parâmetros. A grande questão é que quando as pessoas vão montar consultório, vira e fala assim, Flávia do céu, eu não sei nem por onde começar, né? Se você tiver tudo isso já ali encaminhado, você já vai começar a arriscar muita coisa, entende? Na hora que você olhar para o seu esqueleto ali, você vai falar, nossa, isso eu preciso, e você já vai saber qual que é o caminho que você vai seguir, então, até montar o consultório, beleza? Então, essas foram as maiores vantagens que eu levantei aqui para vocês. E, Flávia, qual que é a maior desvantagem de trabalhar para os outros? Qual que é a maior? Eu acho que essa daí é fácil para todo mundo, né? Faturamento. Você fica um pouco limitada, você sente que às vezes você está trabalhando de forma, não digo escrava, mas tipo, fulano está ganhando em cima de mim, eu poderia estar ganhando tudo isso que eu estou produzindo, e aí na hora que você vê lá o valor que o paciente pagou e o valor que veio para você, né, quando é porcentagem, ou mesmo fixo, o que te dá? Um certo desânimo, poxa, se fosse no meu, eu poderia estar ganhando 100%. Então assim, essa realmente é a número 1 das desvantagens, é você produzir em grande escala e não receber, por mais que é proporcional,
você se sente um pouco machucada, estou sendo aproveitada, né? E não é uma parceria, é uma opção que você teve. Quem entrou com toda a responsabilidade, quem entrou com todo o investimento, quem tem vários problemas que às vezes não dorme à noite, não é você, e sim o dono ali da empresa, a clínica, né? Então, assim, nada mais justo do que quem investiu, quem tem todas as dores de cabeça ali, né? Quem perde noites de sono ter uma porcentagem maior do que aquele que não teve essa participação toda. Mas eu entendo que a gente se sente usado, tá? É normal da nossa cabeça se sentir assim. Essa é uma desvantagem, porque você não consegue aproveitar todos esses processos que eu falei anteriormente das vantagens com uma disposição muito grande. Mas se você mudar a forma como você pensa em relação a isso, eu tenho certeza que você vai sair desse lugar quando você for montar o seu com uma mochila com muita bagagem dentro dela, sabe? E o fardo vai estar muito leve, porque você já vai ter passado por todo o aprendizado. Beleza? Outra desvantagem que eu vejo grande nisso tudo é não ter controle de algumas situações, como, por exemplo, o tempo de atendimento. Às vezes a própria clínica institui lá, não, você vai atender de meia hora, você vai atender de 20 em 20 minutos, você vai atender de 10 em 10 minutos, você vai atender... E aí você vira e fala, nossa, mas eu não consigo fazer... Não, mas é desse jeito. Ou pega ou larga, não é assim? Então, assim, essa questão é uma desvantagem, você não poder ditar isso, você não ter controle dessa situação. Como também de algumas coisas que às vezes você enxerga como ruim e não pode dar muito palpite, né? Porque você tá ali para prestar um serviço, às vezes você é só um terceirizado. Então, isso é um ponto de muita desvantagem. Outra questão, material. Ai, Flávia, nossa, eu odeio trabalhar com esse material, eu não me dou bem com ele. Isso acontece. Tem pessoas que amam determinado material e tem pessoas que odeiam determinado material. E se você trabalha naquela clínica que compra exatamente aquilo, o que você vai fazer? Você vai levar do seu, sendo que, né, não tem como. Você vai ficar em desvantagem. Então, ou você aprende ou você usa, ou também, né, não trabalha. Então, essa é uma desvantagem muito grande, você não ter poder de escolha, né? Outra questão, o protético, eu não gosto de trabalhar com esse protético, eu não me adapto com ele, eu não gosto do tipo de serviço dele. Você pode escolher, você pode opinar? Na grande maioria das vezes, não. A não ser que você tiver um estreitamento de laço muito grande aí com o dono e virar para ele, né, na maior liberdade do mundo, e aí, vamos trocar? Eu sei que tem alguns que são super flexíveis, mas outros nem tanto, beleza? E uma outra desvantagem que eu vejo muito grande é você não ter tempo para olhar esses indicadores importantes de gestão odontológica, como, por exemplo, olhar número, olhar porcentagem de falta, de reagendamento, né, número de fechamento, enfim, tem muitos indicadores importantíssimos, e aí vocês, trabalhando para outras pessoas, você não tem acesso, ou então não tem tempo suficiente para poder sentar e analisar isso, porque você trabalha por produtividade, se você não produz, você não ganha. Então, na nossa cabeça, é inevitável você não pensar, preciso trabalhar, preciso produzir, porque senão ao final do mês meu bolso vai estar lá murchinho, né? Então, assim, é inevitável você não ter esse tempo, e isso é uma desvantagem cruel, tá? Tanto que a grande maioria, quando monta consultório, tem essa sensação de que não sabe exatamente nada, não sabe mexer com o número, não sabe nem qual que é a média de acertos e erros, o que é normal, o que não é, você não tem parâmetro de nada. Então, isso é uma desvantagem, beleza? Como que eu posso melhorar a participação? Acabei de falar das desvantagens, deixa eu só repetir elas aqui para a gente pegar ela rápido aqui. Não ter controle de várias situações, como, por exemplo, tempo de atendimento, materiais, protéticos. Você não pode opinar aquilo que você acha na grande maioria das vezes. Você não tem tempo ou, então, intimidade para olhar alguns indicadores importantíssimos de um consultório, né? Então isso é uma desvantagem cruel. E a outra é a questão do faturamento, de você se sentir um pouco usado. Então, como que você pode melhorar essa participação sua na clínica que ainda não é sua? Como que você pode fazer para isso ter uma relação melhor? É realmente se aproximar mais dos processos das pessoas. Ou seja, eu vejo muita birrinha, sabe? Entre dentista e secretária da clínica. Ai, aquela secretária não bota paciente para mim, ela bota mais pro colega de lá. Mas você já reparou que o elo dela com aquele outro colega é muito maior e por isso ela faz isso? Por que não também se aproximar? Por que não criar esse laço de intimidade também com ela, né? Então, assim, a gente também tem que ser esperto em algumas situações.
porque o colega está sendo, enquanto isso a agenda dele está lá lotada, enquanto a sua está lá, cheia de respingo. Se você trabalha por produtividade, consequentemente, quem vai receber menos no mês? Você. Então, muitas vezes é abrir realmente a cabeça e falar o que ele está fazendo que eu não tô, por que com ele é assim e comigo não, tá certo? Então, quando o paciente falta, também é um outro processo que você pode usar para melhorar a sua participação na clínica, que é rodar na clínica, ver o que a secretária faz, o que o comercial faz, o que as ASBs faz nos horários vagos, certo? O que a gerente faz, o que o dono da clínica fica fazendo. Gente, se você trabalha ali para os outros, falta um paciente, não fica lá mexendo no celular, vendo stories, não. Dá uma rodadinha, aproveita esse tempo que você já tá ali sem fazer nada, a culpa não é sua, né? Vai olhar processo, vai olhar como que funcionam as coisas. Lembra que eu falei que fazer estágio, né? Que é a gente entender que a gente está fazendo estágio? Então é exatamente isso, faça estágio na clínica que você trabalha. Olha que você está sendo remunerado ainda para isso, mas vai olhar as coisas que talvez ali não surja para você no primeiro momento, tá bom? Então, e a outra questão de você melhorar é estreitar esse relacionamento, tá certo? Só que o estágio, uma hora ele tem que acabar, não é mesmo? Uma hora o estágio acaba. Então, que você use esse período da melhor forma possível, porque nunca, você não vai ser estagiário pro resto da sua vida, em qualquer situação. Na faculdade você faz estágio? Faz, mas uma hora você tem que formar. Né? Uma pessoa que trabalha no estágio antes de ter o emprego, uma hora ele é efetivado antes do estágio, certo? Vamos lá. Como fazer então se você não tiver o dinheiro para montar seu próprio consultório? A gente tem várias situações aqui em relação à falta do dinheiro. A primeira delas que você deve fazer, se isso é um problema para você, Flávia, eu quero montar meu consultório, já estou fazendo esse estágio que você aí disse, eu consigo analisar todos esses processos que você está me falando de uma forma clara, eu gosto de fazer tudo isso, eu acho que eu já estou ali num passo de que eu também não aguento mais ficar trabalhando aqui e me sentir dessa forma, beleza. Então, qual que é o primeiro passo? Planejamento, para tudo, né? Como para tudo, parece óbvio, né? Mas óbvio tem que ser dito, então planejamento. E dentro desse planejamento, data. Não existe planejamento sem data, não existe meta sem data, senão ela vira apenas um sonho. Meta sem data é sonho. Coloque a data que você abrirá seu consultório odontológico. Mas como, Flávia, como que eu vou botar uma data se eu não tenho dinheiro? Sim, você vai botar uma data sem ter dinheiro. Ah, mas você é maluca. Não. Coloca uma data lá, porque você vai chegar nessa data a partir do momento, você vai chegar no dinheiro a partir do momento que você tiver essa data, porque a pressão, ela faz com que a gente entre em ação, né? Muitas vezes as pessoas só vão depois daquele empurrão que você dá, porque se deixar, ela fica ali, ó, por horas parada. Ai, nossa, eu sonho tanto com isso, eu tenho tanta vontade de ter isso, mas não vai, não parte pra ação, e aí, o que acontece? Né? Depois fica falando, porque na minha vida nada dá certo, porque pra mim tudo é difícil, porque eu tenho muitos obstáculos, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu não posso, porque eu não sou capaz. Não. Quantas pessoas montaram clínica sem ter dinheiro? Eu fui uma delas. Entende? Então o planejamento ele tem que ter data. Eu vou montar a minha clínica odontológica na data tal. Beleza, a partir dessa data você vai começar a fazer o planejamento financeiro. Quanto de dinheiro que eu preciso acumular para montar? Ai, Flávia, mas eu não sei nem quanto de dinheiro eu preciso para montar uma clínica. Gente, pesquisa quantos colegas você não tem, pelo menos nas suas redes sociais, quantos dentistas que não tem, porque a gente, quando forma, tem todo mundo na rede social. O meu aqui é atípico porque eu falo com dentista, mas antes de eu conversar com um dentista aqui, né, para dentista, eu tinha todos os meus colegas da época de faculdade, não só da minha turma, como das turmas que ficaram comigo 6 anos, né? Ao longo da especialização eu criei mais amigos dentistas, ao longo das atualizações que eu fiz também. Então, não tem essa de que, eu não sei quanto que eu preciso. Conversa com vários e pega uma média. É só um primeiro passo, beleza? E outra coisa, depois você vai cotando, você vai ter tempo para isso. Você coloca uma data que você consiga se planejar o suficiente, tá certo? E aí, a partir dessa data, você pensa o quanto de dinheiro eu preciso a cada mês poupar para chegar nessa data com tudo que eu preciso, certo? Então, primeiro passo, planejamento e colocar a data. Segundo passo, que eu acho muito importante, é ir comprando já as coisas que você precisa para montar.
Nossa, mas como assim eu vou comprar? Sim, juntou um dinheirinho, vai lá e compra. Juntou um dinheirinho, vai lá e compra. No outro mês, juntou mais, sei lá, quinhentão, vai lá e compra. No outro mês sobrou 1.000, vai lá e compra. Aí, Flávia, não é melhor pegar uma poupança e colocar esse dinheiro, ou então pegar uma reserva e colocar esse dinheiro? Não, não é melhor. Por que não é melhor? Porque uma hora ou outra, se tiver um apertozinho, naquele mês eu não produzi bastante na clínica, ou então naquele mês eu não tive muito paciente, o que você vai pegar? Você vai usar desse dinheiro, que é da sua meta, dos seus objetivos, para montar o consultório, para compensar o seu mês, certo? A partir do momento que você comprou, comprei uma cadeira odontológica, o que eu vou fazer? Cara, não tem como você pegar o dinheiro da cadeira e usar naquele mês que você não teve, tá lá, comprada, concorda? Então, comprar, né, é se colocar em ação, da mesma forma que eu falei antes. Então, compre. Sobrou lá o dinheiro do planejamento daquele mês? Tanto. Foi lá na Dental, faz uma compra de... Não falo material que vence, tá, gente? São coisas aí que não perde, tipo cadeira, fotopolimerizador, caneta de alta rotação, esses materiais. Vocês não vão me comprar material aí, tipo, resina, que vence dali, certo? Então, são materiais aí que não tem prazo de validade. Segundo passo, ficar de olho no preço dos materiais. Como assim? O que eu vou fazer? Você tem uma noção mais ou menos do que oscila, do que não. Olha a luva, por exemplo, né? Aumentou mais de 600% da luva. Ah, não, Flávia, mas luva vence. Beleza, mas eu tô falando em questão de comparação, porque na hora que você for comprar, você já vai ter ideia exata daquilo que oscila de um mês para o outro. Tem muitos meses que é ótimo comprar determinados materiais, e tem meses que fala, puta, não é o melhor mês para comprar isso, né? Por conta de demanda, procure demanda mesmo. Então, quando você já começa a se familiarizar com isso, você tem uma chance maior de acertar na hora de você começar a fazer suas compras, beleza? E aí, quem trabalha na clínica parceira, na clínica dos outros, não se preocupa com material, nunca entrou num site de dental, não tem nem ideia de quanto custa as coisas. Então, isso é um passo importante para você também já ir planejando, caso você ainda não tenha dinheiro, certo? Outra questão que você pode usar a seu favor é pedir para a clínica que você trabalha. Lembra que eu disse para estreitar laços com o dono, com o gerente, com a secretária, enfim, com todo mundo? Por quê? Porque na hora que você for juntando esse dinheiro aí que eu falei para você, para ir comprando material, para colocar ali na sua meta em dia, você pode pedir para a clínica que você trabalha comprar o seu material e descontar do seu salário no mês. Por que isso é importante? Porque a clínica ela tem um poder de compra maior, porque ela compra em volume maior, então, consequentemente, ela tem mais desconto. O preço dos materiais para uma clínica grande sai menores do que se você fosse comprar para o seu particular. Então, peça para a clínica, em vez de você ir lá no site comprar, porque vai sair mais caro para você, vira lá para a sua gerente da clínica, né, para o dono da clínica, para o seu colega, ô fulano, eu estou precisando muito comprar esse fotopolimerizador, não sei o quê, você pode comprar ele para mim aí no nome da clínica e descontar do meu salário, descontar do valor que eu tenho a receber? Por quê? Porque você pode ter vantagem no preço aí, porque o poder de compra de uma clínica maior, de porte maior, é melhor. É inevitável, né? Existe, vou dar exemplo aqui da Dental Cremer. Conforme você compra ali por mês, né? Você vai, eu comprei esse mês 5.000, 6.000. Você vai adquirindo pontuação, né? É como se fosse ganhando estrelinha, sabe? E aí, isso vai barateando os custos, né? Eles conseguem ter flexibilidade de preço. Para aquela empresa eu posso chegar no meu mínimo ali. Em determinada empresa, não. Eu posso... Então, entende que quem é pequeno, quem tem um consultório muito pequenininho, é só você, se você estiver no momento de abrir, você vai, consequentemente, pagar um pouquinho ali. Tipo, não é mais caro, mas sem muito desconto, vamos dizer assim. Então, é uma vantagem de você trabalhar para alguém e estreitar esse relacionamento e pedir para que a clínica compre e desconte de você, beleza? Então, qual que é a melhor hora, Flávia? Qual que é a melhor hora de eu montar a minha clínica? Essa é uma dúvida muito pertinente. A melhor hora é a hora que você se sente preparado para assumir a responsabilidade de ter um consultório. A melhor hora é que você entende que você vai passar a ser empresário, porque a maioria dos dentistas que tem consultório não se enxerga assim, e o grande erro está nisso, porque acha que não tem que cuidar de controle financeiro, acha que não tem que fazer uma gestão eficiente, acha que não tem que saber lidar com pessoas e processos. Então, a partir do momento que você se sentir preparado, é a sua melhor hora.
tá? Ai, Flávia, mas eu posso montar antes de me sentir preparado? Pode, mas seu caminho vai ser um pouquinho mais árduo, né? Então, se você está trabalhando em outra clínica, aproveita para entender de todos os processos internos, de saber se relacionar com pessoas. A gente tem diversos perfis de comportamento, aprenda a lidar com todos antes de ir para o seu consultório, porque quando chega lá, é só você e o paciente, não tem mais ninguém não. É igual faculdade. Na faculdade você se sente seguro porque tem um professor do seu lado, e na hora que ela acaba, que você vai para o seu consultório, qual que é a maior insegurança de quem vai trabalhar? Seja no particular, consultório particular, ou seja na clínica dos outros. Ai, meu Deus, cadê meu professor que não tá mais aqui do meu lado? É a mesma coisa quando você sai de uma clínica e vai para um consultório particular. Ai, agora as buchas, se acontecer, vai cair na minha mão. Eu não tenho mais para quem delegar, eu não tenho mais. Ai, vai lá conversar com a gerente da clínica, vai lá, o dono é aquele ali, vai lá conversar com ele. Não, de repente o dono é você, né? Então, sinta-se preparado, e para isso você tem que cumprir com as etapas anteriores que a gente já conversou, tá certo? Quais os efeitos colaterais de você ficar empurrando com a barriga e não montar seu consultório, não colocar a data que a gente conversou sobre data? Quais os efeitos colaterais disso tudo? Comodismo, insatisfação, se sente incapaz de gerir um consultório, você começa a reclamar de tudo e, consequentemente, acontece o quê? Atende mal. E isso afeta tudo, tá? É um ciclo sem fim. Aí eu tô super acomodada na situação porque eu acho que eu ganho super bem nessa clínica que eu trabalho. E eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, a agenda é o que faço, eu acho muito cômodo. Mas eu tenho vontade de ter o meu. Beleza, esse comodismo, uma hora ele vai te gerar uma insatisfação, tá? Por quê? Porque você vai se sentir daquela forma, nossa, esse mês que eu ganhei super bem, eu consegui ganhar aí 10 mil reais na clínica, e se ela fosse minha? Talvez eu ganharia 100. E aí isso é inevitável você não pensar. Você vai pensar dessa forma, né? Então essa insatisfação começa a te deixar um pouco irritado, um pouco reclamão, tipo, de mau humor. Você começa a se sentir um pouco usado. E aí isso vai refletir em quem? Nos pacientes. E consequentemente na sua produtividade. E consequentemente na sua vida pessoal. E consequentemente, né, nesse projeto de montar a clínica e se sentir incapaz. Então, assim, o fato de você ficar empurrando demais com a barriga é um problema que a longo prazo vai te fazer cada vez menos corajoso, tá bom? Quais os passos, Flávia, que eu preciso ter antes de abrir? O que eu preciso cumprir? Quais as minhas tarefas aí, vamos dizer assim? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber qual que é a cidade que você vai montar, né? E sabendo a cidade, qual que é o ponto que você vai mudar? Pensa de forma estratégica. Não vai assim, eu vou mudar naquele ponto porque eu achei um aluguel barato e a casa lá que eu consegui, o imóvel que eu consegui é muito bom. Tá, mas e o bairro que você tá? Ele vai te levar aos pacientes? Ele vai ser bom estrategicamente falando? Então não é só escolher o ponto pelo preço e pela casca ali, pelo imóvel. Não, tudo tem que ter estratégia, porque o que eu vejo é gente que acabou de montar consultório, lindo, bonitinho, arrumadinho, gastou uma grana e de repente fala assim, puta, não devia ter montado nesse bairro, não devia ter montado aqui, ele é muito ruim pra mim, eu nem tenho paciente dele aqui. E os pacientes que vêm de outro lugar reclamam de ter que chegar até aqui porque é longe. Olha pra você ver, como que você vai mudar depois? Você já fez toda a mídia, já gastou dinheiro com todo, né, com tudo ali, com o endereço da clínica, fez móveis planejados, então é essencial que você escolha o ponto de forma estratégica, tá? Outra questão, outro ponto ali para você cumprir antes de montar, simular gastos e os planejamentos financeiros. Você precisa começar a entender o quanto que você necessita para abrir um. Não é assim, eu acho que é tanto, então vou lá e vou montar. De repente vai começar a faltar. Outra coisa importante, capital de giro, ele está incluso no seu planejamento financeiro? Se ele não tiver, ele tem que estar, porque no começo você não vai ter lucro. O dinheiro que entra é para começar a pagar as contas, né? A rotatividade ali do processo. Tem funcionário, tem despesa, aluguel, água, luz, telefone, tem tudo isso. Então não é simplesmente abrir a porta e não ter dinheiro para rodar uns 5, 6, 10 meses, dependendo da clínica, tá? Tem clínicas que são menores, que tem um ponto ali de equilíbrio maior, e outras não. Então você precisa estruturar tudo isso. Outra questão,
Criar comunicação já visual em mídias sociais. Vai armando o meio de campo antes, não deixa para depois. Tudo fica mais difícil, tudo fica mais garrado. Então, antes de você montar, já começa a movimentar isso, já começa a alimentar toda a mídia, fazer tudo, seu planejamento de como vai ser, tá? Outra questão, formar preço, né? Já formar sua tabela de preço, já definir como que você vai pagar os fornecedores. Gente, a grande coisa a grande questão que acontece é que depois que monta, ai meu Deus do céu, e o preço que eu vou colocar, né? É a tal da precificação, que é um negócio na vida de todo mundo. Ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu sei fazer? Ai, eu nunca fiz isso, e aí, o que eu vou fazer? Aí vai lá pro seu colega lá da sua faculdade, fulano, me manda sua tabela de preço aí pra eu copiar. Às vezes o outro mora lá no Mato Grosso do Sul, eu tô aqui em Minas Gerais, eu vou copiar o preço do meu colega que tá lá do outro lado? Não, as coisas lá são diferentes, os preços lá são diferentes, a cultura é diferente, enfim, não é assim que forma preço, tá? Então isso tem que estar estruturado antes. Sabe o que acontece? Tem gente que vai abrir no susto, de repente, né? E aí chega um paciente e fala assim, quanto que ficou? A pessoa nem sabe quanto que é que tem que cobrar, não sabe. Aí vai lá e chuta. Ah, ficou em mais ou menos nisso, porque meu amigo falou que é mais ou menos isso mesmo que cobra. E aí você não sabe se tá lendo lucro, prejuízo, se os impostos, encargos, tá tudo ali dentro daquele preço, você não sabe. E aí depois não começa a ter lucro, não sabe por que é, né? O erro tá aí, na formação de preço. Então, forme antes de montar. Defina como que você vai pagar seus fornecedores, é extremamente importante para poder fazer parceria, né? Proteste, vamos trabalhar junto? Vamos. Como que você vai me pagar? Você vai me pagar à vista, na hora que você me enviar o serviço? Não, vou te pagar 30 dias depois. Você vai me parcelar? Como que vai ser? Define tudo isso antes. Selecionar a equipe, né? Não põe a secretária depois que eu já abri a clínica, não, é antes. Então eu vou selecionar, eu vou analisar o currículo, eu vou estudar como faz isso, certo? Outro ponto que você tem que cumprir antes, fazer o planejamento de captação de paciente prévio, porque o dia que você abrir, você vai ter paciente para tratar? Não vai. Então você tem que preparar a sua mídia, que nem eu falei, e já começar um processo de captação prévia, tá? Pelo menos aí uns 20 dias antes. Outra questão, processos legais, vigilância sanitária, bombeiro, contabilidade, todas as documentações que você precisa da entrada, alvará de tudo, de prefeitura. Gente, isso é antes, não é depois. Eu vejo muito colega pendente com alvará de prefeitura, com alvará de vigilância, abriu no SUS e não tem nada disso. Você corre um grande risco de ser multado ou então fechado, impedido de trabalhar. E aí, como que vai ficar suas despesas lá? Elas vão correr normal, mas você vai poder trabalhar, como que você vai pagar? Vai ter que demitir a secretária que você contratou? Isso é antes, é um processo antes de abrir, tá bom? Resumindo tudo isso, quais são os 5 principais passos para você sair da clínica que você trabalha e montar seu próprio consultório? Número 1, planejamento. Data, você precisa de uma data para fazer isso tudo acontecer. Meta, sem data, é apenas um sonho, lembre disso, coloque uma data. 2, faça estágio, aprenda os processos da clínica que você trabalha, use isso a seu favor, aprenda com os erros e com os acertos da clínica que você está, você vai economizar tempo e dinheiro. Ponto número 3, já ir comprando seus materiais, economizando. Por que comprando material? Porque você já vai ter um pontapé inicial. Uma vez comprada a cadeira odontológica, comprado o micromotor, comprado todos os equipamentos ali que não vence, não tem como voltar atrás mais. Então, se surgiu aquele medo, né? Deu aquela borradinha, não, já tô com tudo pronto, eu preciso montar. Então, é isso que você precisa fazer como passo número 3. Número 4, fazer um curso de gestão e dar início nas suas documentações. Extremamente importante você saber controle financeiro, indicadores de crescimento da sua clínica, o que você tem que olhar, o que você tem que avaliar, o que você tem que acompanhar de perto, como que você vai treinar sua secretária, como que você vai fidelizar seus pacientes, quais todos os processos de captação do paciente. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Antes de você montar seu consultório, você vai fazer um curso voltado para a gestão. Por quê? Na faculdade, a gente não aprende a ser bons empreendedores, né? A gente aprende a ser bons técnicos, ou seja, odontólogos. A gente precisa ter uma técnica afiada em odontologia, mas empreendedorismo você não aprende. Então, você precisa fazer um curso, né? Você não faz atualização para endo, você não faz atualização para orto, você tem que fazer um curso de gestão também, certo? E número 5, coragem.
Vamos lá, você tem que assumir isso para você. Se é seu sonho, você tem data, já fez muito estágio na clínica dos outros, já começou a comprar seu material, já fez o curso, já estudou, vai. Só tem sucesso quem corre risco. Você só cresce se você correr certos riscos. Lógico que você precisa correr de forma consciente, né? E assim, não pode ser negligente nisso. Você precisa cumprir todas as etapas antes, porque se você simplesmente ir para o ponto número 5, sem o 4, o 3, o 2 e 1, você está sendo negligente com você mesmo, tá certo? Então, cumpra todos os passos e tenha coragem no final, porque sem ela também, os outros 4 não vai.